Bom dia, meus amores, bom dia. Aqui é a Tia Elaine, professora do segundo ano C. Hoje é quinta-feira, 16 de abril de 2020, e nós temos as disciplinas de português e ciências, tá? Eu quero que no momento vocês peguem o livro de ciências e abram na página 110, e nós vamos começar no módulo 5, que diz componentes dos ambientes, tá? Vocês estão olhando uma imagem na página 110, onde tem uma criança que está correndo e ela está empinando pipa, né? Eu sei que muitos de vocês já fizeram isso e fazem, tá? Eu quero saber quais são os seres vivos mostrados na imagem. Olha só, os seres vivos que nós temos aí é a menina, que é o ser humano, e a grama, que é a planta, né? É o ser vivo. Nós temos dois seres vivos aí. Quais elementos não vivos estão presentes no ambiente retratado? Olha só, nós temos a luz do sol, temos o solo e temos o ar, né? O ar que é o vento. Esses são os seres não vivos, tá? E de que maneira, né? De que forma os elementos vivos e não vivos estão se relacionando? Como é que a gente pode se relacionar com os elementos não vivos? Como é que ela está se relacionando com esses elementos não vivos aí na imagem? Por exemplo, ela está usando a luz do sol, né? Está usando o calor do sol, ela usa a luz do sol para enxergar, ela usa o calor do sol para se aquecer, né? Ela está respirando o ar ao seu redor, ela está se movimentando sobre o solo. Então, é esta relação que tem o ser vivo com os seres não vivos nessa imagem, né? Nós necessitamos desse ambiente para sobreviver. Lá na página 111, vocês vão ver uma imagem, tá? Nós temos a imagem de um aquário. Alguém aqui já teve a oportunidade de ir em um aquário? A tia aqui ainda não foi, não, mas pretende ir. Olha só, na primeira questão, vocês vão responder: que seres vivos você identifica nessa imagem? Nós podemos colocar o quê? Em primeiro lugar, a tia vai dar aqui uma dica. Nós temos as crianças são seres vivos, né? O que mais nós temos aí que representa vida nesse aquário? Vocês vão pensar, tá? Vão analisar quais são os seres que nascem, crescem, reproduzem e morrem, que tem vida aí. Vocês vão escrever na primeira questão. Na segunda questão, que elementos não vivos você identifica na imagem? Olha só, a pedra ela é um elemento não vivo, tá? Porque ela não nasce, não cresce, não reproduz e nem morre, tá? Então vocês vão ver os elementos não vivos, a tia já tá dando uma dica aí, então vocês vão ver quais são os elementos que não têm vida. Na terceira questão, vocês vão preencher o quadro, tá? Marcando um X nas características que os seres vivos e os elementos não vivos apresentam. Por exemplo, os seres vivos vocês têm aí: alimentam-se, modificam-se, morrem e podem se reproduzir. Aí vocês têm os seres vivos e os elementos não vivos. Vocês vão ler: seres vivos, eles se alimentam. Se eles se alimentam, você vai marcar o X. Os elementos não vivos alimentam-se. Se não alimentam-se, você não vai marcar o X, tá? Modificam-se, os seres vivos modificam-se. Se eles modificam-se, você marca o X. Os elementos não vivos, se eles modificam-se, você também vai marcar o X, dependendo da sua resposta, tá bom? Aí tem morrem. Quem é que morre? Os seres vivos ou os elementos não vivos? Podem se reproduzir. Os seres vivos ou elementos não vivos? Você já falou aqui, né? Seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Nós lembramos disso quando nós estudamos a questão da planta, né? Que nós vimos a semente, nós vimos o broto, a plantinha crescer e a plantinha adulta. Ali nós percebemos que os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem, tá bom? O que eles têm em comum? Você vai me dizer o que os elementos vivos e não vivos têm em comum. Tem uma alternativa aqui que serve tanto para o ser vivo, tá? Para os seres vivos, quanto para os elementos não vivos. Aí você vai me dizer o que eles têm em comum aqui nessa resposta, tá? E o que eles têm de diferente? Os seres vivos, a gente sabe que dependendo da resposta, vocês vão me dizer o que eles podem fazer, né? O que acontece com os seres vivos.
e os elementos não vivos têm apenas uma única resposta, que é de acordo com ele. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a tia aqui no WhatsApp que a tia tira a dúvida. Nós seguimos adiante na página 112, nós vamos falar sobre os seres vivos e elementos não vivos. Olha só, o ambiente ele é composto por seres vivos e os elementos não vivos, tá? Os seres vivos, eles apresentam um ciclo de vida. Já vem falando isso o tempo todo, então vocês vão ver na página 112 que está lá. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, tá? Os elementos não vivos não apresentam um ciclo de vida. Eles não têm esse ciclo. Então, esses elementos, eles podem ser naturais. Quais são os elementos que podem ser naturais? Nós temos o exemplo da água ou ar. Ou então eles podem ser construídos pelo ser humano, que é o exemplo das casas, das ruas, das pontes, né? Os prédios. Então, tudo isso são construídos pelo ser humano. Então, isso também não tem vida, tá? Eles não apresentam ciclo de vida. Na primeira questão, vocês vão ver o seguinte. Vão observar a imagem. Vocês estão vendo a imagem aí que tem, né, uma pessoa andando de bicicleta e tem uma paisagem, tá? Vocês vão observar a imagem e vão escrever nos quadros, onde tem a seta. SV para ser vivo, EN para elemento não vivo natural, aquele que faz parte da natureza, e EC para elemento vivo construído, aquele que o homem construiu, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, tem um quadrinho aqui e tem apontada a seta para a ponte. Vamos lá. Essa imagem aqui, os elementos. Esse elemento aqui, a ponte. Ele é um ser vivo, ele é um elemento natural não vivo, né? Um elemento não vivo natural, ou é um elemento não vivo construído? A ponte. Quem respondeu o elemento não vivo construído, tá certo. A ponte é o elemento vivo, não vivo construído, tá? A ponte é um elemento não vivo construído, então vai ser EC. Quem construiu ela foi o homem, tá bom? Quando eu vou olhar lá na água, nós temos a água e a setinha da água. A água, ela é um elemento não vivo natural. Ela faz parte da natureza, tá? Então, você vai colocar EN. Aquele que faz parte diretamente da natureza, você vai colocar EN. Aquele que foi construído, você vai colocar EC, o elemento não vivo construído. E aquele que é ser vivo, você vai colocar SV. Aquele que você sabe que nasce, cresce, reproduz e morre. Tá bom? Seguindo adiante, nós temos a página 113, tá? Aí nós temos assim, para nós nós temos alguns elementos naturais, tá? Que não têm vida. Só que eles são fundamentais para a existência dos seres vivos. Então, eles se relacionam com a gente, que nós somos seres vivos, e outros elementos vivos também. Nós temos a luz, o ar, a água e o solo, tá? São alguns dos elementos naturais que não têm vida e, no entanto, são fundamentais para a existência dos seres vivos, tá? Sobre isso, vocês vão ler a história em quadrinhos abaixo. Nós temos aí a Flávia. Ela passou em uma floricultura e levou uma planta para casa. Ela colocou a planta em um lugar iluminado da casa e de vez em quando pegava sua plantinha. Passado algum tempo, que foi que vocês puderam perceber aí nessa história aí, vocês vão observar aí o último quadro e vão me dizer o que foi que aconteceu. Na segunda questão tem o seguinte, você consegue identificar algum ser vivo nessa história, em quadrinhos? Olha só, tem ser vivo nessa história aqui. Quem será? Quais são os seres vivos nessa história aí? E quais são os elementos naturais que não têm vida? Vocês podem me dizer? Nós temos aí a questão, olha só, no primeiro momento nós temos um elemento natural que não tem vida. Vou dar um exemplo aqui, o sol. O que mais que nós temos aqui que não tem vida? Um elemento natural. Na terceira questão, o que você percebeu na maneira como a planta cresceu?
que foi preciso para a planta crescer, para estar como ela ficou aqui no último quadro? Por que será que isso aconteceu? Vocês podem me dizer por que isso aconteceu? Nós temos outros elementos também que fizeram com que a planta crescesse. Vocês vão me dizer depois, tá bom? Olha só, nós vamos conhecer os ambientes não vivos agora que compõem, né, os ambientes. Vamos lá passar para a página 114. E nós temos o ar, o solo, a luz do sol e a água, tá? Página 114 e 115. O ar, no primeiro momento nós vamos ver o ar, porque o ar, todos os seres vivos interagem com o ar, né, para sobreviver. Por quê? Porque o ar ele contém gases, como oxigênio e gás carbônico. Esses são gases essenciais à vida das plantas e animais. Nós precisamos do gás carbônico, exemplo do ser humano, porque o gás carbônico nós respiramos, então nós precisamos do ar para sobreviver. O vento e o ar em movimento ele é muito importante para diversas atividades humanas e também para outros seres vivos. Vocês podem ver aí que nós temos duas imagens e uma está mostrando que o vento ele pode ser utilizado na produção de energia elétrica. Vocês estão vendo aí uma usina eólica no Ceará que utiliza o vento. E na próxima imagem nós temos muitas aves, né, como o falcão peregrino, que ele também aproveita o vento para voar. Então, são essenciais na vida dos seres humanos, né, dos seres vivos, aliás, nos seres vivos em geral. Quando a gente fala ser vivo é no geral, não é só os seres humanos, os animais também, tá? Na quarta questão, como você percebe que existe ar no ambiente em que vive? Como é que nós podemos perceber a presença do ar? Tem uma resposta muito simples que vocês podem me dizer que nós, como é que nós percebemos a presença do ar? Já falou até na questão da respiração aqui do oxigênio, já é uma resposta, tá? Presta atenção direitinho no que a tia falou e qualquer dúvida me chama. Aqui embaixo nós temos o solo. O solo também é outro componente que ele é essencial para o ser vivo. Porque no solo as plantas, né, crescem e vivem. Também vivem muitos seres vivos, como os animais, né? Fungos e bactérias também. É sobre o solo que os seres humanos constroem casas, prédios, ruas e avenidas. Então, se não tivesse o solo, nós não poderíamos construir ruas, não poderíamos construir casas, né? Então, o solo, ele é essencial para o ser vivo, tá? Vocês estão vendo uma foto aí que está mostrando a questão da plantinha. Oi, desculpa aqui, gente, passou a questão da plantinha, tá bom? A tia vai só voltar aqui, que passou muito. Questão da plantinha, tá? Desculpem. Olha só. Nós temos a plantinha aqui. Relevem aí esse erro da tia que passou aqui no livro digital. Então, muitos seres vivos, como as plantas, dependem do solo para sobreviver. Então, o ar, o solo, são elementos essenciais para a vida do ser vivo. Na próxima página, nós temos a luz do sol. A luz do sol, ele fornece a luz e o calor necessário para a vida no planeta. Nós temos o caso aqui, ó, das plantas, né, que crescem em direção à luz para aproveitar melhor esse recurso. Então, as plantas, por exemplo, elas utilizam a luz do sol para produzir seu próprio alimento e se desenvolver. Já os animais, eles aproveitam a luz do sol para se aquecer e produzir outra substância que o corpo precisa. Então, o sol, assim como os seres humanos, por exemplo, nós seres humanos utilizamos o sol para nos aquecer, né? São essenciais para a nossa vida. Além da luz do sol, nós temos a água. A água está presente em diversas regiões do planeta. No caso dos oceanos, rios, né, lagos, geleiras, etc. Aí ao lado vocês têm uma imagem que mostra cachoeiras, né? Temos cachoeiras, rios e lagos. São algumas das fontes de água do planeta, tá? Ela também faz parte do corpo dos seres vivos e é importante para a realização de muitas atividades em nosso cotidiano. Como nós já estudamos como utilizar a água, nós podemos utilizar a água para tomar banho, escovar os dentes,
preparar os alimentos, entre outras coisas, não é? Na quinta questão, vocês apenas vão fazer um desenho, onde vai mostrar uma situação do dia a dia de vocês, em que você utiliza a água. Tá? Vocês vão fazer um desenho onde vocês utilizam a água. Eu quero apenas uma situação. Nós temos várias situações onde nós podemos utilizar a água no dia a dia, todos os dias. Mas vocês vão desenhar apenas uma, tá? Onde vocês utilizam a água. Vocês desenham, vocês pintem, pode deixar bem colorido, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a tia. Nós vamos estudar hoje da página 110 até a página 115, tá, meus amores? Bom estudo, uma boa tarefa. Beijos da tia.